Opa! Fala galera, da boa? Muita gente me perguntou durante essa semana: e aí Alexandre, esse canal morreu ou não? Gente, estamos aqui hoje com você e para você para mostrar que esse canal não morreu. Estamos aqui com a prova do Enem 2018, exercício 165 da prova amarela, certo? Então vamos começar. Antes de começar o raciocínio do exercício em si, eu vou explicar uma situação semelhante para depois você não ficar perdido na minha resolução aqui, tá? Então vamos imaginar a seguinte situação. Você fez um financiamento em 3 parcelas. Uma primeiro no ato e depois mais 2 aí, mês a mês. Beleza? Vamos supor que aqui no mês 1, após já ter pago essa parcela, por algum motivo você pensou no seguinte: mas eu acho que daria para eu adiantar uma parcela. E vamos supor que você tenha utilizado aqui uma taxa de juros, que no financiamento tenha utilizado uma taxa de juros de 10% ao mês. Tá? Então, como eu estava dizendo, você vai querer, a partir desse momento aqui, você vai querer adiantar uma parcela. Né? Então, imagine a seguinte situação: se você adiantar a parcela, quer dizer que você vai pagar, vamos supor, essa segunda parcela aqui. Tá? Estou supondo a segunda parcela, poderia ser a terceira também. Se você resolver pagar essa segunda parcela no momento da compra junto, então quanto que você vai pagar na compra? Bom, você pagaria P, que é o valor da parcela lá daquele mês, o valor do primeiro mês, mas aí você tem que pensar o seguinte: se você está adiantando uma parcela, não faz sentido a taxa de juros você pagar exatamente o valor P, porque é como se a taxa de juros não tivesse incidido. Então você está adiantando, quanto que você vai pagar? Você vai pagar P dividido por 1 mais 10%, ou seja, 1 mais I. Se, por exemplo, aqui no primeiro mês você quisesse pagar essa parcela e a terceira, então você teria que voltar essa aqui 2 meses. E aí, quanto que você pagaria aqui no primeiro mês? Você pagaria P, que é o valor relativo àquele mês, mais P dividido por 1 mais 10%, só que ao quadrado. Por quê? Porque você voltou essa aqui em 2 meses. Tá? Então o valor atual corrigido deveria ser P dividido por 1 mais 10% ao quadrado. O exercício do Enem tem um raciocínio semelhante. Ele fala que todas as parcelas valem exatamente R$ 820, diferente desse P que nós colocamos aqui, né? E são 60 parcelas ao todo, então eu pago 820 um mês, depois 820 novamente, assim por diante, até chegar aqui na parcela de número 60. O que acontece? Quando chegar aqui no 30º mês, ele vai pagar a parcela do mês, que é R$ 820, mais, aí ele vai adiantar uma parcela. O Enem fornece a seguinte situação para nós. Ele fala que ele quer pagar aqui uma determinada parcela de tal forma que, se ele voltar essa parcela no tempo, ele quer que ela tenha no mínimo 25% de desconto. No mínimo 25% de desconto. Veja que no exemplo que eu dei aqui para vocês, sempre quando a gente adiantava uma parcela, você tinha um desconto, porque você estava pegando o P e dividindo aqui por um número maior do que 1. Por exemplo, nesse caso aqui, 1,1. E aqui vai acontecer a mesma coisa. Então, qual que deve ser a parcela? É isso que o Enem quer saber. Qual que deve ser a parcela que eu devo voltar no tempo para que eu consiga ter um desconto de no mínimo 25%? Certo? Então a gente vai pensar o seguinte: lá no mês de número 30 ele vai pagar R$ 820 mais 820 dividido por 1 mais a taxa de juros, que o cameraman vai informar para nós. 1,32%. Então, na situação aqui do exercício, o nosso Izinho é de 1,32%. Fornecido pelo Enem, então vai ficar 1 mais 0,0132. Só que você tem que pensar o seguinte: como no exemplo que eu estava dando aqui, se eu voltar um mês, então ficava 1 mais 10% a primeira. Se eu voltasse 2 meses, 1 mais 10% ao quadrado. A gente não sabe de que mês que a gente vai recuar essa parcela de tal forma a ter um desconto de no mínimo 25%. Então, se eu não sei, eu vou colocar aqui um expoente N. E eu quero agora descobrir quem é esse N. Então, o que eu devo fazer? Eu devo igualar isto aqui
que é a parcela que eu vou voltar, a uma parcela com pelo menos 25% de desconto. Então, como é que ficaria isso? Eu vou falar aqui que 820 dividido por 1,0132 elevado a n tem que ser igual ou menor igual, se você preferir pensar numa equação, ok, o raciocínio é correto também, tem que ser igual a, pensa num desconto de 25%, certo? Vezes 820, porque isso é 0,75% em cima dos 820, certo? Então agora tem que resolver essa equaçãozinha aqui. E num toque de mágica a gente vai apagar essa lousa aqui para conseguir resolver. E o que eu vou fazer agora, este 0,75 que aqui está, eu vou transformar em 3/4, tá bom? Veja que no enunciado ele deu um dado lá de 4/3, então ali você já tinha que desconfiar que você teria que transformar essa fração, ok? Ok, então vai ficar assim, eu vou cortar esse 820 com esse 820, então nós teremos aqui que 1,0132 elevado a n é igual a 4/3. Né? Então isso aqui se trata de uma equação exponencial, porém você não vai conseguir igualar as bases, logo você vai precisar de log, certo? Aplicando o log dos dois lados, e veja que ele deu logaritmo na base e, tá? Na base de Euler, ou seja, log, vou escrever aqui do lado, log na base e de x, ou log de x na base e, é a mesma coisa que ln de x, só lembrando aí, tá? Então eu vou aplicar ln dos dois lados, nós teremos o seguinte, ln de 4/3 é igual a ln de 1,0132 elevado a n. Bom, ele diz para nós que ln de 4/3 é 0,2877 aproximadamente. 0,2877 aproximadamente. E isso aqui é igual a, aplicando aqui a propriedade do tombo, vai ficar n vezes, né, a propriedade da potência, n vezes ln de 1,0132, que vale 0,0131. E agora, resolvendo aqui as continhas, você vai chegar que esse n é aproximadamente 21,96. E aí você precisaria, então, buscar uma 22ª parcela após aquela 30ª que você está. Ou seja, então, o nosso n tem que ser igual a 22 aí nas circunstâncias do exercício. Se o n é 22 e você está no mês 30, então você está pagando a 30 mais 22, a 52ª parcela.